Olá, oitavo ano, boa tarde, tudo bem para vocês? Bom dia, né? Ou bom dia, boa tarde ou bom dia, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Bom, é, nós estamos dando continuidade aqui à atividade de vocês, iniciando a nossa quinzena. Nós vamos agora na atividade da folha 7, né? Que nós vamos continuar falando sobre o consumo de energia elétrica. Bom, em pauta, esse assunto é muito importante para a gente. Por quê? Processo de conscientização. Educação, ou seja, educar é o hábito que a gente tem, é uma das ferramentas que a gente tem primordiais para que a gente possa ter uma noção de que o consumo exagerado de energia elétrica ele pode provocar vários danos ao meio ambiente e também pode provocar algumas consequências, né? Que nesse caso uma das principais que a gente tem, por exemplo, é no nosso bolso, né? O consumo exagerado de energia elétrica, né? É lógico que a gente pensa só nos nossos gastos de energia elétrica, mas a gente tem que pensar que o impacto que esse consumo exagerado de energia elétrica tem para o meio ambiente é muito grande. Então, se a gente for pensar de maneira sustentável, o consumo de energia elétrica ele tem que ser feito de maneira equilibrada, né? Não é porque eu tenho vários aparelhos eletrodomésticos em minha casa em que aumenta a minha qualidade de vida, ou seja, várias possibilidades de que esses aparelhos que promovem conforto para a gente, né? E a gente sabe muito bem que às vezes o nível econômico de uma pessoa determina também o seu custo de energia. Às vezes aquela pessoa que tem um nível econômico maior, ele vai ter um consumo de energia maior, porque ele vai ter maior número de aparelhos eletrodomésticos em sua casa, né? E aparelhos às vezes que têm um grau de eficiência de energia que não é muito bom, né? O consumo de energia é alto, igual como a gente pode citar os aparelhos eletrodomésticos, né? Então a gente tem que ver que as práticas para estimular o uso eficiente de eletricidade, ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Essas práticas do uso eficiente é muito importante quando a gente tem as ações, né, educativas nessa área. Então o que a gente está aprendendo aqui na escola é justamente o consumo é, de energia que a gente precisa ter básico, né? Ou seja, a gente precisa saber que a gente precisa consumir energia elétrica, mas de maneira moderada, né? Não de maneira exagerada. A gente sabe que o exagero também promove alguns tipos de malefícios que a gente tem aí, que é o alto índice, né, de desequilíbrio do meio ambiente que a gente tem. Então, o consumo de energia é um dos principais indicadores de econômico, né? Mede o nível de qualidade de vida da pessoa e mede o nível de economia de um país, né? Então, assim, sempre a gente tem que o consumo de energia é diretamente proporcional às características da atividade nos setores industriais, nos setores comerciais e bens de serviço, né? Então a gente tem aí que, como por exemplo, um dos países que mais consome energia no mundo são os Estados Unidos, além da China. São os dois países que consomem mais energia elétrica no mundo, porque eles têm um grau de tecnologia bastante avançado, né, em relação aos produtos industrializados, aos bens e serviços que eles consomem. Então, são um dos países que tem o maior consumo de energia elétrica do mundo. Então, a gente tem aí que a legislação também determina que as distribuidoras de energia elétrica possam estar de maneira educativa, né, fazendo com que a população tenha conhecimento dos investimentos de energia que eles fazem, né? Então, assim, é muito importante a gente saber que é, é, existem vários cursos que tem por aí
que identificam, por exemplo, os cursos técnicos, né? O objetivo é formar profissionais com competência na eficiência de energia, né? Então nós temos aí, nesse caso, quanto maior a sabedoria nessa área de eficiência de energia, melhor é para identificação, né, da economia de energia que nós temos aí na área de consumo de energia elétrica. Ok, pessoal? Então a gente tem aí que reduzir o consumo de energia em determinados caminhos. Nós temos que procurar um caminho mais fácil, mais rápido, para melhor qualidade de vida e menor consumo de energia, né? Ou seja, aumentar a nossa eficiência energética, otimizar o consumo de energia, né? Então, quais são os caminhos em que a gente pode construir para que a gente possa chegar nesse ponto? Primeiro, modernização dos equipamentos que compõem o sistema energético. A gente tem, por exemplo, vários equipamentos que são tecnologicamente bastante arcaicos, né? Bastante antigos. Os equipamentos mais antigos são aqueles que consomem mais energia, né? Os aparelhos que são tecnologicamente mais produtivos, eles têm consumo de energia menor. Então a gente tem que modernizar os equipamentos, né? Então, por exemplo, se tem eletrodoméstico muito antigo lá na sua casa, um ar-condicionado mais antigo, esses mais modernos, eles vão gastar menos energia, né? Uma televisão, um ventilador, etc e tal. Outra coisa é melhorar e aperfeiçoar o processo produtivo, ou seja, em tempos, estar trocando e fazendo reparos, né, nesses equipamentos. Se tiver uma indústria ou alguma coisa, sempre aquele equipamento ele tem que ter, nesse caso, a garantia de que ele está funcionando bem, né? Então, sempre tem que ter os reparos, sempre tem que ter, nesse caso, vamos dizer, periodicamente, de tempo em tempo, está analisando se aquele aparelho tem o seu grau de eficiência de energia concretizado, né? E realizar, nesse caso, esses reparos de tempo em tempo, para que aquele aparelho não fique sobrecarregado, né? Porque se o aparelho ficar sobrecarregado, ele vai consumir mais energia para poder produzir o que ele estava produzindo, né? Então é sempre bom fazer esses reparos aí, certo? Bom, reduzir o consumo de energia, nesse caso, é a utilização de técnicas de reuso. Que a gente tem aí as técnicas de reuso de alguns meios de produção de energia, né? A gente sabe, por exemplo, que a maior parte de energia elétrica que chega em nossas casas, aqui no estado de Goiás, através das usinas hidrelétricas, né? Então nós temos aí que no período de seca, as usinas hidrelétricas elas trabalham mais, elas consomem maior nível de quê? De produtividade. Por quê? Porque nesse caso, na seca, nós temos pouca água e os reservatórios eles vão diminuindo o nível de água, né? Então com isso nós temos aí uma produtividade menor, né? Uma produtividade de energia elétrica menor. Se a produtividade de energia elétrica é menor, aí eles buscam energia nas termoelétricas, em outras usinas. Então isso quer dizer que o consumo de energia nessa época, às vezes continuou o mesmo, ou às vezes até maior, porque em tempo de calor fica ligados os aparelhos, né? Para refrescar, etc e tal. Então nessas condições aí, o custo de energia vai ser maior, porque eles vão utilizar outros recursos de usinas diferentes para poder emitir esses tipos de energia elétrica, como por exemplo as usinas termoelétricas, né? Bom, nesse caso, o que eu posso fazer para que o consumo de energia elétrica na minha casa possa ser reduzido? Bom, o que é mais importante, o verdadeiro vilão do consumo de energia elétrica em nossas casas. A gente tem ar-condicionado, chuveiro elétrico, ferro elétrico.
Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer com o chuveiro elétrico? Usar ele na posição verão, durante calor, tempo de calor, né? Não colocar ele na posição inverno, ou seja, chuveiro muito quente, e diminuir o tempo de banho, não é isso? Quando a gente tiver, nesse caso, utilizando o chuveiro elétrico. O ferro elétrico é fazer o hábito de passar as roupas de uma vez só e não ficar ligando e desligando o ferro elétrico direto, né? Com isso aí, eu vou estar economizando energia do ferro elétrico, que é um verdadeiro vilão também do consumo de energia. Trocar as lâmpadas incandescentes, essas lâmpadas amarelas, pelas lâmpadas novas, mais tecnologicamente falando, igual eu estava falando para vocês agora há pouco. Produtos mais tecnológicos, que são tecnologicamente falando, que são mais novos, eles gastam menos energia. Então, as lâmpadas de LED gastam menos energia do que as lâmpadas incandescentes. Então, fazer a troca dessas lâmpadas, não é isso? E ficar com o ar-condicionado ligado na temperatura não muito fria, deixar uma temperatura amena, deixar o ar-condicionado ligado por menos tempo e com a temperatura não muito fria. Esses aí são alguns das atividades que a gente pode estar fazendo em nossas residências para diminuir o consumo de energia elétrica exagerada, né? Desse jeito a gente está pensando no meio ambiente, no processo de sustentabilidade, para que a gente possa ter um consumo equilibrado de energia elétrica, tá? Esse é o nosso assunto que nós temos aí nessa folha da atividade número 7. Nós vamos estar resolvendo os exercícios com vocês na nossa aula online e espero ter ajudado com vocês aí sobre essas informações, ok? Dessa vez a gente não tem cálculo, certo? Então valeu, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.